Pode sentar, irmãos, as crianças irão sair para a mensagem. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Quero trazer uma mensagem de esperança para o seu coração hoje à noite. Amém? Então, se você entrou aqui derrubado, você vai sair daqui levantado. Se você está preocupado com a crise, eu quero dar 4 princípios para você nessa noite, para levantar você. Tempo de crise é tempo de milagre. Amém? Amém? Nós confiamos no nosso Deus. Ele é o Deus da providência. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos anima. E não devemos ter medo de absolutamente nada. Vamos lá. Um texto conhecido, batido. Eu vou ter que ler todo para fazer a exposição. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira no Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde te ordenei, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Vamos ler juntos, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Senhor Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Nós estamos ouvindo tanta notícia ruim, parece que o Brasil vai acabar. Parece que nós vamos ficar desempregados, parece que
vamos viver uma crise sem precedentes. Mas nós não cremos assim, Pai. Tu és o nosso Deus. Tu amas o Brasil. Tu amas o teu povo que habita aqui nessa terra. Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus dos recursos. Tira do coração do teu povo nesta noite todo medo, toda frustração, todo espírito de derrota. Fala conosco, Pai. Anima o nosso coração nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deixa a Bíblia aberta. Eu quero compartilhar com vocês 4 princípios para nós, povo de Deus, sobrevivermos nas crises. Primeiro princípio está no versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor teu Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo o que? A minha palavra. Primeiro princípio: Deus pune as nações por seus pecados, enviando crises. Deus pune as nações. Deus castiga aqueles que se afastam dele. É um princípio. Vamos conhecer um pouquinho essa figura chamada Acabe. Veja no capítulo 16. O pai dele se chamava Onri, no versículo 29. Ele reinou 22 anos em Israel. Veja no versículo 30, lê comigo 16:30. O que diz aí? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse Acabe não prestava. Não adianta a gente reclamar dos que a gente tem hoje no Brasil. Era pior. E para piorar a situação, esse camarada casou com uma primeira dama que se chamava Jezabel. Uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, uma mulher que trouxe para Israel o culto a Baal. De tal maneira que esse casal, primeira dama e o rei de Israel, eles construíram em Samaria um templo ao deus Baal, que era o deus da fertilidade. Numa ofensa, numa agressão contra Deus, numa profanação contra Deus, que jamais aconteceu em Israel. Mas não somente isso. Eu queria que você lesse o que está no versículo 31. 31, o que é que diz aí? 16:31. Como se fora coisa de somenos, andar ele dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Essa Jezabel, ela tinha um poder que você, mulher que está aqui hoje, não tem. Salomão teve 1000 mulheres. Nenhuma mulher conseguiu, das que ele teve, ter a influência que essa mulher sozinha teve. Veja lá, só para você ter uma ideia, vamos ler lá, segundo livro dos Reis, capítulo 9, verso 22. Conhecidíssima essa mulher. Era uma catimbozeira de primeira grandeza. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 22. O que é que diz lá? Hein? Pronto. Essa era a primeira dama de Israel. Para piorar a situação, vamos ver lá no capítulo 16 de 1 Reis, que
para agredir o Senhor, para ofender o Senhor, para, de uma certa forma, afrontar o Deus de Israel. Veja lá no versículo 34, do capítulo 16. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falaram por intermédio de Josué, filho de Num. Se você for lá para Josué, capítulo 6, versículo 26, quando Deus destrói Jericó, Deus dá uma maldição, dizendo, ninguém vai construir o quê? Jericó. Um discípulo de Acabe, orientado por Jezabel, vai lá e reconstrói Jericó. E a maldição de Deus vem sobre a casa desse betelita. Então o negócio era para agredir mesmo, era para ofender. É como essa ditadura, esse fundamentalismo gay que existe hoje aí, querendo acabar com os gêneros, querendo colocar tudo que não presta na nossa Constituição. O negócio é ofender, é agredir. E meus amados irmãos, se você for para o capítulo 17, versículo 1, o profeta então, Elias, cujo significado do seu nome é o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ou meu Deus é Jeová. Ele vai e comunica a Acabe dizendo, Deus está mandando dizer que virão 3 anos e meio. 3 anos e meio de seca. 3 anos e meio de crise sobre Israel. Eu não sei se você acredita nisso, mas como é que pode, irmãos, o nosso país abençoado por Deus, país riquíssimo, em tudo, e eu digo até no povo, porque a turma diz, não, o Brasil é bom, o que não presta é o povo. Não existe povo melhor do que o povo brasileiro. Você pode gostar de francês, de americano, não sei o quê, não tem. Isso aqui é uma mistura sociológica. Deus fez a gente assim. O brasileiro é único. É um povo abençoado por Deus. Como é que explica nós vivermos numa nação tão abençoada em todos os sentidos e a gente passar por crises como nós passamos? É justamente por causa dos governantes maus que nós temos. Eu cheguei na livraria ontem, aqui no Shopping Eldorado, e fui lá para a editora Saraiva, fiquei vendo. Aí eu peguei a revista Época, tinha a revista Veja e a revista Isto É. A Isto É está falando que o presidente do Senado, Renan Calheiros, juntou-se com Lindeberg Faria e outro careta lá, que foi ministro da Dilma, e deram um rombo de não sei quantos milhões nos fundos de pensões. Aí você vai para a revista Veja, tem o nosso... São baianos, né? Você tem que perdoar. O neto do velho Odebrecht. Lá. E ele diz assim, segunda-feira, a República pode cair por terra. E o pai do Odebrecht que está preso diz assim, pode preparar mais 3 celas. Uma para mim, uma para Dilma e uma para o Lula. Então, se você for, essa semana saiu a informação que 140 mil postos de emprego foram fechados agora no mês de maio. São quase 250 mil empregos que foram fechados. E você começa a observar, e você vê a mão de Deus. Eu creio que Deus ama o Brasil, que o Brasil está debaixo da soberania de Deus, que Deus ama esse país, que Deus ama o seu povo que está aqui, é um povo abençoado, é um povo trabalhador, mas Deus castiga o seu povo quando o seu povo se afasta dele. Não tem jeito. Não tem jeito.
Mas em segundo lugar, segundo princípio que eu quero tirar desse texto, esse segundo princípio vai dos versos 3 até o verso 7. Primeiro princípio, Deus pune as nações por seus pecados. Segundo princípio, Deus sustenta o seu povo nas crises. Amém? Diz amém forte aí. Amém. Deus sustenta o povo. Deus está punindo, Deus está exercendo o seu juízo, mas existe uma providência especial sobre o povo de Deus. É assim em toda a história. E é muito interessante, se você for ver aí no capítulo 17, versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente, esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. O que eu acho bonito nesse detalhe do texto, é que Deus, Ele vai cuidar dos seus. Ele vai cuidar daqueles que não se curvaram, não se dobraram diante de Baal. Deus tem uma providência especial. Então, se a gente olhar aqui, Maurício, para o quadro da educação brasileira, você pode... Não, mas lá no Mackenzie, tem um negócio de Deus lá. Uma providência. Que ainda que a turma queira estragar, mas Deus não permite. Preste atenção, o negócio que você tem, o emprego que você tem, o sustento que você recebe é uma marca da providência de Deus na sua vida. E ainda que as coisas estejam piorando, por mais que confusas estejam as coisas, pode ter certeza que Deus está cuidando de você. E aqui é interessante, porque se você for lá para 1 Reis 18, versículo 19, 1 Reis 18, 19, você vai descobrir que tinha uns profetas que eram falsos, que eles estavam comendo lá na mesa de Jezabel. Diz 1 Reis 18, 19, agora, pois, manda juntar a mim, todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Poste que comem na mesa de Jezabel. Preste atenção, o profetinha de Deus lá, né, sendo cuidado por Deus. E os 800, profetas lá, comendo na mesa, desfrutando. Olha para esse texto, porque Deus vai usar aqui duas fontes, a fonte natural e a fonte o quê? Sobrenatural. O que é natural, fica lá bebendo a água do riacho, fonte natural. Fonte sobrenatural, você vai descobrir que Deus, 2 vezes por dia, mandava corvos levar para o profeta Elias carne e pão. E eu fico pensando, mas corvos aqui é a mesma coisa de urubu para nós. Se alimenta de carniça. Eu acho que Deus faz isso para confundir o adversário. Deus põe pessoas para abençoar a gente na crise. Pode ter certeza disso. Quem nos ajudou a aprovar esse projeto aqui, Dr. Paulo Bastos, era ateu. Nós tivemos brigas homéricas, eu e o Paulo Fernandes, com o Dr. Paulo Bastos. Deus colocou esse homem na nossa vida, ele não acreditava em Deus. Então, se você um dia receber uma visita de um urubu para lhe abençoar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Veja no texto, olha, observe aí o texto. Não estou inventando não, veja lá. Observe o que está claro. Ele diz assim, ordenei, veja lá. Beberás, versículo 4, do versículo 17. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo o quê? Te sustenta.
Ordenei aos corvos. É o Deus da providência, que além de nos dar os recursos naturais, nos dá os recursos o quê? Sobrenaturais. Preste atenção, irmãos. A economia de Deus funciona diferente da economia dos homens. Quando falta provisão nos celeiros humanos, há recursos nos celeiros o quê? De Deus. E se nós formos fiéis, e se nós vivermos em obediência a Deus, não vai faltar o suprimento das nossas necessidades. Deus cuidará de nós. Eu queria que você lesse comigo Salmo 34, versos 9 e 10. Salmo 34, versos 9 e 10. Você diz, pastor, estou com medo. Meu chefe me chamou para conversar. Isso é um terrível. E se fosse uma sexta-feira, encerramento do expediente, você diz, segunda eu não volto mais. Salmo 34, 9 e 10. Vamos ler juntos? Grifa na sua Bíblia. O que é que diz aí? Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum. Amém. Então veja, chama a sua atenção, veja aí, no versículo 4, diz assim, ordenei aos corvos. Veja no versículo 9, diz assim, ordenei a uma mulher viúva. Deus manda corvos e Deus manda viúvas para abençoar a vida do profeta. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque lá no capítulo 19, versículo 5, 1 Reis 19, 5, o profeta estava estressado. Veja bem, Elias sofria de depressão. Elias era bipolar, assim como eu. Depressão. E Deus ama os depressivos. Você não sabe como Deus ama a gente. O cara entrou em crise, quer morrer. Estressado. Tinha matado também 450 profetas. Estava estressado. Ele chega debaixo de uma planta e diz, quero morrer. O que é que Deus faz? Veja aí, 19, 5. Lê comigo. O que é que diz aí? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Verso 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água, comeu, bebeu, dormiu. Preste atenção. Deus manda urubu, Deus manda viúva e Deus manda o quê? Anjos. Para sustentar a gente, para cuidar da gente, para abençoar a gente. Ele dará ordem aos anjos a teu respeito. Então veja que esse texto é maravilhoso, esse texto é contemporâneo, esse texto está dizendo, igreja, povo de Deus, confia. Nós estamos no meio de uma crise, nós passamos por essa crise, mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos sustenta. Eu queria entender um pouco mais como é que Deus faz a coisa. Deus usa fontes naturais e fontes sobrenaturais. João Batista, ou Elias, era uma figura de João Batista. E João Batista viveu no deserto, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Elias era um cara assim estranho também. E Deus o sustentou durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. E aí, a terceira lição que eu quero deixar para vocês. Primeiro, Deus pune as nações. Segundo, Deus cuida do seu povo no meio das crises. Mas o terceiro princípio que eu vejo nesse texto é que Deus requer ou exige do seu povo, na crise, obediência e fidelidade. Isso aí vai do verso 8 até o verso o quê? 16.
do verso 8 até o verso 16. É interessante, irmãos, como é que Deus faz, a economia dele. Ele pega uma viúva, essa viúva vai abençoar o profeta, e o profeta vai abençoar o quê? A viúva. Existe uma cadeia sistêmica na providência de Deus, que a gente sai abençoando e Deus vai abençoando. É assim uma network de providência. Eu não sei se está certo, mas é isso aí que Deus na ideia. Deus vai assim, você é abençoado, você compartilha ali, vai compartilhando, e aí todo mundo fica abençoado. E é interessante nesse texto, porque Deus ordena, veja lá. Então veio a palavra do Senhor, o quê? Dizendo, isso aí repete. Tanto Elias obedece à palavra de Deus, quanto também a viúva obedece à palavra de Deus. Como os corvos obedecem à palavra de Deus, como os anjos obedecem à palavra de Deus. Só quem não obedeceu a Deus foi Acabe e Jezabel. E aí você vai aprender algo extraordinário. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher que te deu o quê? Comida. A fonte lá secou, e aí você diz, pastor, perdi o emprego. Não, meu filho, pode ter certeza que Deus já vai ordenar uma porta para se abrir para você. Uma porta da providência. Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando. Ele vai a Sarepta e encontra ali uma viúva, apanhando lenha, com um filho único, que está assim como a gente chega. Quem é pobre sabe que no dia 25 ao dia 30, vai acabando tudo. Vai acabando. Até no Jack's Lanche cai o faturamento do dono do Jack's Lanche no final do mês, porque vai acabando o dinheiro. 3 anos e meio de seca. E essa mulher tem apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Porque Deus faz milagres na nossa vida com pouco. E a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Quem não aprendeu a ser fiel a Deus e obedecer a Deus nas mínimas coisas, não pode receber de Deus grandes coisas. E o texto é maravilhoso. Às vezes eu lia o texto, ficava com uma raiva desse profeta. A mulher só tem um pouquinho de farinha, um azeitezinho. Ele chega lá e diz assim, olha, faz um bolo primeiro para mim. Fica parecendo pastor quando vai almoçar na casa dos crentes. Deu dízimo. Né? E aqui é interessante, porque ele diz assim, veja, no versículo 13. Elias lhe disse, não temas. Vamos ler juntos? 17, 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Sabe o que eu penso aqui? Que o profeta aqui, ele é um representante de Deus. Ele está falando em nome de Deus. Deus está dizendo assim, primeiro as primícias para mim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. A crise está apertada, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o dízimo. Coisa está apertada, vamos ajudar um missionário. A coisa está apertada, vamos comprar uma cesta básica e dar para um irmão. Vamos abençoar um irmão. A coisa está difícil, compra um remédio para uma viúva da sua igreja. Abençoa. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque às vezes na crise a gente tem uma dificuldade de ser infiel. De ser infiel. Ah, a coisa está apertada, não sei o que vai acontecer. Aqui na igreja, a nossa igreja é dizimista ao Supremo Concílio. Todas as nossas congregações, todas, são dizimistas ao Supremo Concílio. Você acredita nisso? Se a congregação arrecadou R$300 por mês, manda 30 reais lá para o Supremo Concílio, para abençoar os missionários, para ajudar na educação teológica.
Sem contar os outros que a gente gasta investindo. E quanto mais a gente abençoa, mais a gente distribui, quanto mais a gente abençoa a vida dos outros, mais Deus é fiel. E esse momento de crise não é momento para você ser infiel, é para você fazer. E veja que coisa extraordinária. E eu queria chamar a sua atenção para o que está aqui no texto. Leia comigo o versículo 15. O que diz aí? Leia comigo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa, o quê? Muitos dias. O pão que ia acabar só dava por refeição. E se ele é colocado nas mãos de Deus, se ele é administrado com fidelidade a Deus, você vai comer por muitos dias. Essa crise vai passar, virão outros. Virão outros. Em 1986, quando eu fui começar o meu ministério, tinha o plano cruzado. E eu me lembro que Funaro criou o negócio de URV, congelou tudo, aí eu pude comprar uma geladeira, um fogão, um conjunto de estofados. E quando eu vejo esses guarda-roupa da Casa Bahia, eu comprei um daqueles, que tem um tampão assim, que você põe travesseiro dentro. Que se você desmontar uma vez, você não monta a segunda vez. Uma bênção. Uma bênção. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Se você for fiel a Deus, Deus vai sustentar você nessa crise. Você passar por essas crises, outras virão. Mas Deus tem uma providência especial. Veja, eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. Versículo 14, nós lemos aqui, vamos ler de novo? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu vou sustentar você durante toda a crise. Toda a crise. Não vai ter Honda, mas farinha e azeite vai ter. Não vai ter queijo do reino, mas vai ter margarina Becel. Não vai ter aquele negócio de... Mas a farinha e o azeite vai ter. Diz amém aí, irmão, pelo amor de Deus. Você vai passar por essa crise. E você vai descobrir quanto dinheiro fora você jogou, quanta coisa inútil você comprou. Deus manda crises para a gente fazer assim, avaliações da nossa vida. Avaliações. Quanto jantar você fez para gente chata? Você devia ter convidado o pastor, era muito melhor comer na sua casa. Você chamou os caras que você não gosta. E a gente faz tudo. Não, na crise eu tenho que ter jogo de cintura, eu tenho que me sobreviver nessa crise. Você precisa ser fiel na crise. Você precisa temer a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Você tem que amar as pessoas, mas você não deve temer, não. Ah, pastor, o senhor não sabe, lá no meu ambiente de trabalho, tem uns caras querendo puxar meu tapete. Olha, esse negócio de puxar tapete, eu estou bem. Tem experiência nisso. E o nordestino tem um ditado que diz assim: o que é do homem, o bicho não come. Tá certo? Se correr, o bicho pega. Mas se você orar, o bicho corre. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A crise é um tempo de muita maldade. É um tempo de muita ruindade. Você está trabalhando, você está focado, você está fazendo a obra de Deus, você está ali no seu trabalho, tem gente só ali pensando, falando de você, fiscalizando você. Ah, não está bom, não está ruim. Meu irmão, teme a Deus aqui. Ele é que mantém a gente de pé. Ele é que sustenta a gente. Eu queria que você entendesse que a viúva obedeceu, a viúva creu na promessa de Deus e a viúva sobreviveu no tempo da crise. E esse é o projeto de Deus para nós. Abra sua Bíblia lá
em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Verso 25 e 26. Eu quero que você leia comigo, por favor. Vamos lá. Lucas 4, 25 e 26. O que é que diz? Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, hein? Não, teve fome, tinha muita gente passando, mas teve os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, para ser o quê? Sustentado. E aí eu quero que você entenda que quando a gente é fiel a Deus, Deus está abençoando a gente, Deus está dando o privilégio para nós. Então, gente, primeiro princípio, Deus pune as nações por seus pecados na crise. Segundo, Deus sustenta o seu povo nas crises. Terceiro, Deus requer obediência e fidelidade do seu povo na crise. Quarto e último lugar, Deus não impede que coisas desagradáveis aconteçam com o seu povo nas crises. Mesmo a gente sendo fiel a Deus nas crises, sempre acontecem algumas coisas desagradáveis. Isso vai do versículo 17 até o versículo 24. Essa viúva que estava sendo sustentada miraculosamente por Deus, essa irmã maravilhosa que foi escolhida por Deus para sustentar o profeta, essa mulher crente, fiel, temente a Deus, tinha um filho único. E veja no versículo 17, depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele o quê? Morreu. Ei, pastor, o senhor não sabe, a crise bateu lá em casa. Eu sou um crente, sou fiel. Olha, eu não desejo mal de ninguém, mas por que isso? Por que essas coisas desagradáveis estão acontecendo? Apesar de tudo. Tem uns ateus lá onde eu moro, tem uns caras lá que são assim, não acontece nada com eles. Não temem a Deus, não fazem. E por que logo acontece comigo? E eu quero dizer para você 3 coisas importantes desse texto. Deus não impede que coisas desagradáveis aconteçam com o seu povo. A reação nossa é a reação da mulher. Então, disse ela a Elias, que fiz, ó, homem de Deus? Que fiz? O que eu fiz de errado para que meu filho adoecesse? O que eu fiz de errado para que meu filho morresse? O que eu fiz de errado para ficar desempregado? O que eu fiz de errado para que isso acontecesse na minha vida, na minha casa? A resposta que eu tenho para você foi a mesma que Jesus deu para Marta e Maria. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Presta atenção. Problema de crente na crise é para glorificar a Deus. Repete isso comigo. Problema de crente na crise é para glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque o profeta Elias, ele só tinha ali 2 alternativas. Presbiterianamente falando, calvinisticamente falando, ele dizia, minha senhora, é o seguinte, o senhor deu, o senhor o quê? Tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Reunia ali os crentes que tinha ali em Sarepta e cantava, descanso, homens, o Senhor ao lado, enterrava com Jesus, cantava indo, fazia um enterro bonito. Não sei se existe enterro bonito, mas a turma inventou isso. Ah, o enterro foi lindo, vários pastores pregaram, não resolve nada, morreu. Mas o que eu acho interessante desse texto, irmãos, que crise é tempo da gente orar por milagres.
Crise é tempo de a gente orar para que Deus faça o quê? Grandes intervenções. O que o profeta fez? Eu não sei se ele era arminiano, se ele era calvinista, mas ele pega o corpo do menino, ou ele pega o problema, vai para o quarto de oração e fala ao teu pai que está em secreto, e em secreto ele te recompensará. Aconteceu uma coisa ruim lá no seu emprego, na sua casa, nesse tempo de crise. Ao invés de você entregar o jogo, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar buscando culpados, ao invés de você ficar projetando culpas, Deus está dando uma oportunidade para você orar, para que Ele faça um grande milagre na sua vida. E o profeta vai e ora. E eu pergunto para vocês, se o profeta não tivesse orado, o ministro seria ressuscitado? Não, só ressuscitou porque ele o quê? Orou. Então nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar pelas autoridades constituídas, nós temos que orar pela nossa economia, porque, irmãos, essa crise pode ser o grande milagre brasileiro. Porque eu estou vendo, eu fico vendo o mover de Deus, eu acho que nunca um empreiteiro foi preso. É um milagre. Às vezes a gente está pensando que a coisa está ruim, mas a coisa está boa. Às vezes a gente está pensando que é derrota, mas Deus está nos dando é o quê? Vitória. Porque nós somos um povo trabalhador, nós somos um povo dedicado, nós somos um povo inteligente, nós somos um povo que foi colocado por Deus aqui. Nós podemos ser o grande celeiro missionário do mundo. Nós temos que agarrar com Deus e dizer: Senhor, faça um milagre no nosso país. Faça um milagre na minha crise, Senhor. E, meus amados irmãos, o que eu acho bonito desse texto é que Elias ora pelo milagre, porque aquela morte não era para trazer castigo para aquela mulher, porque Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não desperdiça sofrimento na vida da sua igreja. Todo sofrimento, toda dificuldade, todo problema é porque Deus quer realizar um milagre. É que Deus quer que a gente conheça o Deus que Ele é. E para mim, veja no versículo 23, a última parte. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: lê comigo essa frase de Elias: vê teu filho o quê? Vive. Vê. Vê o que Deus fez. Vê aqui. O teu filho vive. E, meus amados irmãos, então aquela mulher disse a Elias: isso conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, a gente só conhece de forma experimental a palavra de Deus nos tempos da crise. Nos tempos da crise. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 37. Salmo 37. Versículo 25. Salmo 37, versículo 25. O que diz aí? Fui moço e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo, nem a sua descendência. Amém, diga ao pão. Jamais vi o justo o quê? Desamparado. Deus não desampara os seus. Quais são as aplicações práticas? Como é que a gente vai aplicar? Nós vamos amanhã voltar para o trabalho. Quem sabe, você diz: pastor, e se eu chegar lá e estiver demitido? Você diz: você vem para cá e eu pago um almoço para você. E a gente chora junto. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, irmãos. Ou a gente crê no Deus que nós servimos, no Deus que nós adoramos, e a crise
É o tempo para a gente conhecer Deus. É o tempo para a gente experimentar os milagres de Deus. É tempo para a gente contemplar, ver as intervenções de Deus. E você pode ter certeza que se você for fiel, se você for obediente a Deus na crise, esse período será o período mais abençoado da sua vida. Mais abençoado. E aí, depois, você vai dizer assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós jamais teríamos o quê? Sobrevivido. Porque Ele foi que nos amparou, nos defendeu, cuidou de nós. Quando dilúvios vieram, quando maremotos vieram, quando pessoas vieram a fim de nos devorar, o Senhor estava conosco. E Ele defendeu a nossa causa. Ele é o nosso direito. Amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Talvez você veja aqui hoje desanimado. Desanimado. Quero dar um testemunho para você. A igreja, esse ano, nós estamos no mês de maio. Fizemos orçamento. Nós tivemos mais crentes dando dízimo agora, em maio. Estamos com todas as nossas contas pagas. Eu fico até com medo de falar isso, porque o diabo ouve. Mas olha, é um milagre. Um milagre. Deus vai fazendo um milagre todo dia. Deus vai trabalhando. E talvez você diz: pastor, eu estou tão desanimado. E eu queria nesta noite que a igreja orasse por mim, para que eu me animasse. Porque pior do que a crise externa é a crise o quê? Interna. Então Deus precisa sossegar seu coração. Sossegar seu coração. E você vai me prometer que você vai tirar alguns demônios da sua vida. Primeiro, o demônio do cartão de crédito. Já queima. Queima logo. Limpa a sua vida. Dedique sua vida a Deus nesse tempo de crise. Vai ser um tempo de crescimento. E se você está aqui nessa noite e diz: pastor, eu gostaria que a igreja orasse por mim, vem aqui na frente para a gente orar. Se você entendeu que essa mensagem foi para você. Você está assim, precisando que Deus conforte o seu coração nessa noite. Porque, irmão, se a gente não vier aqui na igreja domingo e ajudar um ao outro, nós estamos perdidos. Tem mais alguém que quer vir aqui, crer? Vou contar uma história para vocês. Eu era pastor lá em Olinda. E pode vir para cá. Era pastor em Olinda e eu tinha um Fusca. Fusca que eu trabalhava. Fuscão. Não era preto, não. Era prata. E um dia eu cheguei em casa para deixar o pão, que eu tinha que ir para a faculdade à noite. Quando eu saí, levaram o carro. Mateus era pequeno, saiu correndo atrás de mim, eu correndo atrás do ladrão. E aquilo me machucou. Eu disse: Senhor, eu aqui, na igreja, servindo. Você não imagina, eu sofri. Depois, fizeram uma vaquinha na igreja, eu comprei outro Fusca. Do mesmo. Um dia eu estou na igreja trabalhando, ligo o delegado. Diz: pastor, achamos o seu carro. E no dia que roubaram o carro, levaram o documento, estava dentro. E o ladrão ficou com pena, acho que foi vendendo, a polícia prendeu. O último que comprou o carro, reformou o carro todo. Botou pneu, montou. Eu não entendi o negócio. Aí eu fui lá, recebi um Fusca melhor do que estava. Eu estava com 2 Fuscas. Vendi o Fusca e comprei um carro melhor. Porque o Fusca não dava para colocar carrinho de bebê, sacola de criança. Eu morava no prédio, 3º andar, não tinha elevador. Teve vez
que eu tinha que decidir, tá, se eu tenho que ir para a igreja, mas o dinheiro que eu tenho aqui só dá para pagar a passagem de onde? Ou a minha ou a sua. Ela dizia, vai meu filho. Eu ia. Já passei, mas Deus nunca nos desamparou. Tá certo? Senhor Deus, nós não somos melhor do que ninguém. Somos apenas os teus escolhidos, o teu rebanho. E a nossa luta é pesada nesse mundo. E o Senhor nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, o Senhor disse sempre que no mundo nós teríamos aflições. E nós estamos vivendo essa crise agora nesse país. Esse país que é teu, essa nação que é tua. Porque tu és o rei das nações. Tu és o rei do Brasil. Quem manda aqui não são os demônios, não são aquelas autoridades, aquelas potestades lá de Brasília, mas quem manda nessa terra é o Senhor. E nós somos o teu povo e estamos aqui nessa terra porque o Senhor quis que nós vivêssemos esse tempo da história, como o Senhor quis que Elias vivesse aquele tempo. Ó Deus, derrama a tua graça sobre nós nessa noite, sobre o teu povo. Tira do coração do teu povo toda angústia, todo medo, toda tristeza, toda perturbação. E assim como lá de Gileade saiu o bálsamo, Jesus é o nosso bálsamo. Que o Espírito Santo possa ungir os nossos corações, as nossas mentes. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa ser derramada sobre nós aqui nessa noite, guardando a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos corações, de tal maneira que a gente possa viver esses dias de crise, experimentando o Senhor, conhecendo o Senhor, vendo o milagre do Senhor em cada detalhe da nossa vida, Senhor. Sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo, anima o teu povo, e que haja, Deus, no coração do teu povo também o temor, para fazer a tua vontade, para obedecer, para honrar o Senhor com as primícias, porque a tua palavra nos diz que o Senhor honra aqueles que o honram. E nós cremos nisso, nos apropriamos dessa promessa aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Muito obrigado por esta igreja. Irmãos tão amados, que nos animam, que nos encorajam mutuamente. Que o Senhor continue preservando a nossa igreja, cuidando da nossa igreja, Senhor. Fortalecendo-nos como uma família na fé. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.